Olá a todos, é o Giga Lacerda falando e vamos aqui inaugurar esse trabalho de estudos sobre o livro do Daniel Hobbes, A Igreja de Cristo. E nós vamos começar aqui com o primeiro tomo, e nesse primeiro livro nós falaremos a respeito de cada capítulo em separado. A ideia é nós fazermos uma observação sobre os estudos que nós estamos fazendo. Então, o primeiro tomo é a Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, e nós vamos falar sobre o primeiro capítulo, que é a salvação vem dos judeus. Bom, naquele período da igreja primitiva, os discípulos de Jesus Cristo ainda eram chamados, né, de irmãos, chamavam-se, né, entre si de irmãos. Eles eram comandados por Pedro, né, o nosso São Pedro, e eles tinham características muito definidas. Eles viviam uma fé muito exemplar, reuniam-se no pórtico de Salomão, recitavam as ladainhas, as 18 bênçãos, né? A ladainha chamada das 18 bênçãos, que é uma oração judia propriamente. Eles faziam isso ao nascer do sol e à hora nona, que é acho que 3 horas da tarde. Eles guardavam o sábado e determinadas prescrições rituais tipicamente judias. Isto jejuavam ainda 2 vezes por semana, assim como os fariseus faziam. Eles não pertenciam à classe dirigente, eram gente humilde, eram gente da plebe propriamente, né? E muita gente de origem da Galiléia, é o que se dizia, notava-se pelo sotaque. Eles vinham também de outras regiões da própria Palestina, das colônias judaicas distantes, repletas dos chamados infiéis, e como regiões do Ponto, da Capadócia, que são a Turquia, da Líbia, do Egito, etc. Enfim, o fato é que era uma igreja, que era um grupamento de pessoas que ainda se identificava demais com os judeus e ainda carregava muitos dos hábitos judeus, os hábitos religiosos, rituais judeus. Existia naquele período uma expectativa, parece que uma expectativa apocalíptica relacionada à vinda do Messias. Isso já era antigo, né? E havia, segundo o autor Daniel Hobbes, 3 características especiais, assim, 3 grupos que se distinguiam, né? Um era o nacionalista, fanático, que esperava um senhor impiedoso, né, com os inimigos. Eu acho que eles esperavam um grande general, né, que viesse com uma espada e um cavalo e libertasse o povo judeu. Havia também a expectativa dos fariseus com relação a esse Messias, que seria de um mestre, não é, eminentemente virtuoso, uma encarnação viva da lei santa dos judeus. Né? Então, esse grupo também tinha essa expectativa. E havia também uma expectativa do povão, né? O povo mais humilde, ele estava ávido, né, por coisas maravilhosas, pelo sobrenatural, pelo ilusório. Então, o autor destaca essas 3 expectativas em função dessa, digamos, característica, não é, de esperança, né, da vinda do Messias. Isso já existia. E, naturalmente, todo mercado gera demandas, não é? Então, de alguma forma, havia também muitos charlatões que se aproveitavam desse interesse, né, dessa característica específica do povo, e de alguma forma tentava encarnar, né, em si a determinadas características que respondessem, né, à ansiedade desse povo. Então muitos deles foram desmascarados, acabaram presos, né, acabaram encarcerados, outros sentenciados a nomes famosos como Judas, Simão, Atronge, que são citados pelo texto do Daniel Hobbes. Né? Todos esses, depois de um certo tempo, foram enquadrados, né? As autoridades tomaram providências e desmascararam as suas ações. Enfim, então, mas há também citado nesse mesmo livro apócrifos, não é? Os livros apócrifos, como o livro de Enoque, o livro dos Jubileus, o Testamento dos 12 Patriarcas, a Ascensão de Moisés, os Salmos de Salomão. Todos esses livros, de alguma forma, exerciam influência sobre a alma e o imaginário judaico da época, né? Enfim, então essa característica é importante que seja citada, porque ela é uma coisa que já existia antes da chegada do verdadeiro Messias. Bom, diante de
tantos charlatões de uma esperança em um Messias, não é? O povo ansiava por um Messias, como de fato distinguir o verdadeiro do falso, como um povo realmente podia perceber, né, que Jesus Cristo era de fato o Messias. Por que eles tomaram esse caminho, né, e seguiram? Bom, obviamente para nós cristãos de hoje fica muito, muito claro que as evidências, né, da vida, os atos, os milagres e uma série de feitos testemunhados por aquele povo são naturalmente aquilo que os levou, não é, a confirmar, não é, e a crer que ele era o Messias que vinha sendo tratado por alguns profetas e tal. Muito embora muitos dos próprios judeus negassem, inclusive que determinadas citações podiam estar enganadas, que não, eles estavam enganados porque não podia ser um Messias sofredor, não era bem o caso, enfim, não se enquadrava muito nas expectativas deles, né? Então, quando isso acontecia, naturalmente, havia um processo de negação, né? Até porque a expectativa, como nós bem vimos, as expectativas eram relativamente diferenciadas de acordo com as pessoas que esperavam, com aquele grupo social específico, não é? Então, os nacionalistas esperavam por uma figura, os fariseus hiper tradicionais esperavam por outra, já o povo esperava por outra coisa. Enfim, então naturalmente, alguns iam crer, outros não. Isso era uma coisa inevitável. O fato é que o autor cita, Daniel Hobbes cita, de uma maneira muito interessante, eu vou precisar ler isso porque eu acho belíssimo como ele fala, né? Que a fé em Jesus está muito justificada por uma força que dominava as inteligências, enchia os corações de amor e, derramando-se nas almas, as elevava ao ápice. Inúmeros homens e mulheres ligavam-se a ele no primeiro contato. Eles passaram a segui-los, dispostos a renunciar à sua antiga vida e a realizar em si mesmos uma transformação total. Transformação total. Isto é o que diferenciava as pessoas que de fato tinham contato com Jesus Cristo naquele período. Eles não só se maravilhavam, mas eles percebiam que era necessário a chamada metanoia, não é? Que ela é traduzida, ela enfim, vista em alguns dicionários de maneiras diferentes. Enfim, mudança de pensamento ou sentimento, a metanoia. Arrependimento ou penitência pode ser entendido assim também. O fato é que é uma mudança profunda, é uma transformação que ocorria nas pessoas. Enfim, então o mistério, né, da fé em Jesus, razão e graça, existia já anteriormente, não é, de longínquas origens, não é, e acabou explodindo em evidências nas experiências testemunhadas, não é, diante dos carrascos de Roma. Não só os carrascos que mataram Jesus Cristo, mas aqueles depois que vieram a perseguir os próprios cristãos. Então, essas evidências eram muito, muito palpáveis para esse povo, e foi isso, de fato, que tornou a fé em Jesus tão próspera, tão viva e tão pujante. Eu estava tentando achar uma palavra aqui. E essa pujança levou o cristianismo, a mensagem do cristianismo por todos os povos, enfim, e tornou-se o que tornou. Então existe uma pergunta que o próprio autor faz: por que judeus piedosos eles mantinham-se fiéis, apesar de verem, né, a justiça de Roma muitas vezes punir vários charlatãos e punir o próprio Jesus? Porque, de alguma forma, eles tinham, parecia que existia um certo respeito, entre aspas, né, por aquela justiça. Né? Vê-se também, como é sabido, que Pilatos simplesmente não foi lá e sacrificou Jesus, não é, ao primeiro pedido, não é, dos sacerdotes. Ele fez
simplesmente um inquérito, né? Conversou, perguntou, levou ele para ser açoitado, trouxe ele humilhado, açoitado, e mostrou para o povo, pronto, tá bom, não é? Já chega, não é? Mas não. Enfim, não foi assim que a coisa aconteceu e também não eram os planos de Deus, por isso que não aconteceu de outra forma. De maneira que a fé em Jesus ela já existia antes, já existia uma espécie de esperança no Messias. Né? E isso foi se concretizando, isso de alguma forma foi se ligando na medida em que as pessoas percebiam as evidências, né? As coisas que eles tinham visto ali, Jesus Cristo simplesmente transformar. Né? Porque ele mesmo disse, é muito simples, né? O que é mais difícil? Né? Fazer um paralítico se levantar da cama, né? Ou simplesmente, olha, hoje não é dia de fazer milagre. O que você acha que é preciso fazer? É como o próprio Pedro, num determinado momento, São Pedro, vê-se impelido a batizar determinados pagãos. E ele tinha uma certa, um certo temor, porque existia um grupo na igreja que era contra essa proximidade com os gentios e tudo mais, só que o Espírito mostra para ele que era preciso fazê-lo, e ele simplesmente obedece ao Espírito Santo que aparece na frente, aparece diante dele, de todas aquelas pessoas que ali estavam, e ele simplesmente vai lá e batiza as pessoas. Enfim, o fato é que evidências são evidências, não há o que discutir. Não é? Na medida que você testemunha uma coisa, foi o que eles tinham, era o que eles tinham, eles viveram aquilo, e isso é o mais impressionante da história, é o que, digamos, os carrega, não é? Para o caminho cristão propriamente dito. Bom, e o autor, Daniel Hobbes, ele fala, né, sobre essas evidências, e ele cita três, que eles chamam de três garantias sobrenaturais. Essas três garantias sobrenaturais são 3 pontos que são essenciais, que fizeram de fato não só as pessoas que vieram depois dos apóstolos, mas assim, até mesmo eles, a perceberem e enfim, assumirem o cristianismo de uma vez por todas, como uma missão espiritual. Então a primeira garantia foi a própria ressurreição, né? A ressurreição como um penhor. Porque Jesus já tinha feito esses comentários, ele comentara anteriormente nos evangelhos, parece que são 4 citações nos evangelhos sobre o sacrifício, a importância do sacrifício do Filho de Deus. Tanto que, num dado momento, São Pedro, para nós, pede para ele, por favor, não mestre, isso não, e Jesus severamente faz uma reprimenda, diz, sai de retro, né? Vai de retro, Satanás. Enfim, é uma passagem assim muito marcante. E de fato, talvez esse fosse o penhor dos mais difíceis, não é? A ressurreição, como, não é? Seria feito isso, como seria operado isso, né? Como eles veriam isso. Então, era uma coisa complicadíssima, né? Uma coisa assim, você se maravilhar com um ser que faz milagres na sua frente. Outra coisa é uma vez ele tendo falecido propriamente, né? E eles se sentindo sós propriamente, Jesus simplesmente renasce, ressurreto, não é? Então isso realmente um dos penhores, foi aquele que impressionou e arrastou de vez, né, a alma daqueles homens. Né? O segundo penhor foi a própria ascensão, não é? Porque Jesus, diante dos seus apóstolos, simplesmente subiu aos céus e some entre as nuvens, diante dos olhos deles, tão tolos, tão boquiabertos que ficaram, precisaram ser sacudidos por homens, né? Por homens anjos, de fato, que apareceram e vão para Jerusalém, ouçam o que ele disse, vão lá, senão eles teriam ficado ali, eu teria, qualquer um de nós teria, não é? Ficado parado ali diante de uma manifestação como essa. Essa seria a segunda garantia sobrenatural. E a terceira seria, naturalmente, a vinda, não é, do Espírito Santo, o envio do Espírito Santo, que, enfim, essa, digamos, marca, né, o grande selo
dessa nova aliança. Tanto que é justamente nesse momento que São Pedro faz o seu primeiro grande discurso, não é? Aquele completamente livre dos temores, não é? Não era mais o São Pedro com medo de ser preso, não é? Enfim, ele se posiciona e fala diretamente para as pessoas que estão ali presenciando aquele momento que, olha, vocês mataram o Filho de Deus, não é? E ele fala, e ele está pleno do Espírito Santo. Isso é impressionante nas palavras que nós conseguimos ler. Isso está em Atos Apóstolos 2. Enfim, então essas garantias sobrenaturais são, de fato, aquilo que, digamos, sela, não é? É o que faz, é o que dá a grande liga, não é? Para essa comunidade, e que a partir daí eles já não são mais um pequeno grupo, não é? Eles são parte de uma missão. A partir desse momento, a partir do entendimento, não é? E da vivência dessas evidências sobrenaturais, eles sentem-se parte de uma missão. É bem diferente. Eles estão agora sim, agora eles são um corpo de uma igreja. Eles não são só pessoas ali crentes em um Messias e que estavam esperando a vir. Não, eles são agora um corpo e eles se sentem todos eles responsáveis por aquilo. É muito interessante essa colocação no livro. Enfim, eles citam, o Daniel Hobbes cita no livro, 3 práticas fundamentais dos primeiros fiéis. Tá? E essas práticas são o batismo, a imposição das mãos e o que eles chamam de ágape fraterno, que no caso é a comunhão. Então, o batismo, naturalmente, não era o mesmo batismo que praticado por São João Batista, tanto que num dado momento São Paulo, mesmo sabedor de que certos grupos de gentios tinham sido batizados por São João Batista, ele vai lá e os rebatiza. Fala para eles que é importante batizar-se no Espírito Santo, conforme a promessa feita por Jesus Cristo, conforme aquilo que eles estavam seguindo a partir dali. Que o que era feito anteriormente não era válido, que o batismo que valia era o batismo cristão. Então, essa é uma prática fundamental. A imposição das mãos como uma transferência, né, do Espírito Santo através dos apóstolos, era também prática deles. E o ágape, no caso, era a própria comunhão em si. No entanto, nenhuma das 3 práticas fundamentais era o que de fato diferenciava, né, os judeus cristãos, propriamente ditos, dos judeus tradicionais. Essas eram práticas, sim, cristãs, mas eles ainda permaneciam com muitos dos hábitos dos judeus tradicionais. Né? Mas isso, aos poucos, foi se alterando. Isso, com o tempo, né? Por exemplo, o domingo passou a ser o domingo da ressurreição, passou a ser, aos poucos, distinguido como uma data, um dia da semana mais importante do que o sábado dos judeus. Judeus geralmente jejuavam quintas, né, e jejuavam também as segundas. E os cristãos passaram a trocar essas datas. Eles preferiam a jejuar nas quartas-feiras, que era o dia do começo da paixão, e as sextas-feiras, que era o dia da paixão. Então, essas coisas foram sendo, aos poucos, mudadas, muito em função da própria história, né, do cristianismo, da própria história do Cristo, da vida do Cristo e dos apóstolos. Né? Essa substituição de práticas, né, das antigas práticas pelas novas práticas, ela só foi consolidada mesmo no século II. Mas eu sempre faço uma analogia, eu penso que seria uma analogia interessante citar os neologismos das línguas. Né? Uma palavra que surge e começa a ser utilizada pelas pessoas, porque aquilo passa a ser perceptível para elas, passa a ser inteligível, passa a ter um significado, não é? E passa a ser de uso comum aos poucos. E foi mais ou menos isso que aconteceu com as práticas dos cristãos, não é? Entre os próprios cristãos. Aquilo passou a ter mais sentido para eles e aos poucos eles foram assumindo aquilo.
né? Fazendo talvez uma má comparação, mas seria essas diferenciações seriam poderíamos tratar, por exemplo, como uma dentição definitiva e uma dentição preliminar. Então, essa dentição provisória que as crianças têm seriam as primeiras práticas, né? Uma vez que o povo compreendeu as coisas mais importantes, é como se eles tivessem tornado-se adultos, espiritualmente adultos, e aí passaram a ter uma dentição definitiva. O cristianismo seria essa dentição definitiva. Enfim, é uma forma também de fazer uma analogia sobre a história. A afirmação de que Jesus era o Messias, né, era tida como uma espécie de rebeldia contra Yahvé e contra a própria lei dos judeus. Embora os capítulos 53 de Isaías, né, no capítulo 53, afirma que o profeta sofreria e morreria traspassado pelo pecado dos homens, né? E algumas pessoas duvidavam daquilo, né? Como já foi dito aqui. O fato é que a presença do Cristo, a presença de todas essas garantias sobrenaturais, esses penhores que foram vistos pelos cristãos, fizeram com que este povo, ainda judeu, ainda muito amante da Torá e muito amante dos próprios rituais judaicos, aos poucos fossem, digamos, manobrando as suas práticas espirituais para um rumo diferente, que os tornou propriamente cristãos. Bom, então, de fato, os cristãos, não que ainda não tinham esse nome propriamente, porque esse nome surge só na Antioquia, eles são um grupo, são uma assembleia, eles passam a se reunir a partir dessa terceira garantia sobrenatural, né, que é a vinda do Espírito Santo. Aquilo os inspira, né, e mostra para eles que eles têm de fato, né, eles realizam neles, né, a vida, né, de missionários, e vão para os lugares e vão pregar, vão falar de Jesus Cristo, seja onde for que tenham que falar. Enfim, vão para o templo, São João, São Pedro vão para o templo, são presos a primeira vez, dizem, né, para os seus carrascos lá que, olha, é preferível obedecer a Deus do que aos homens, então eles são impedidos de pregar no templo, e eles voltam para o templo e voltam a pregar no templo. Inclusive, eles são presos a primeira vez porque São Pedro faz um milagre, cura um paralítico, não é? Como assim curar um paralítico, não é? Dentro do templo? Não pode, não é? Traz essas pessoas para cá, vamos inquiri-los. Que pessoas são essas que agora estão causando esses problemas para nós? Enfim, então eles são presos, são impedidos de falar de Jesus, e eles voltam a falar de Jesus, aí já são açoitados e voltam de novo, e quanto mais os perseguem, mais eles pregam. Então a igreja tornou-se, já tinha aí uma inclinação ao martírio, não é? Quanto maior o sofrimento, menos eles se sentiam dignos, né, de representar o sofrimento que Jesus tinha passado por eles todos. Então, se Jesus tinha vivido aquilo tudo, por que não nós? Por que não nós não podemos ser açoitados, né? Tão reles esse açoite que nos fazem, enfim. E aí a igreja vai se transformando, ela vai mostrando-se forte, ela desenvolve-se organicamente, lentamente, e essas rupturas, essas pequenas mudanças que eu falei anteriormente, elas vão acontecendo, segundo o próprio autor, sempre com o objetivo claro do estabelecimento do reino de Deus, né? Ainda que todos eles soubessem, que nós também saibamos que o reino de Deus não é desse mundo, mas o fato é que a missão foi dada e a missão precisava ser cumprida. E uma coisa importante nessa missão a se destacar são as diásporas judaicas, não é? E a diáspora da palavra propriamente é dispersão, significa dispersão. E sempre que eu penso em diáspora judaica, eu penso em vários pontinhos, sabe, no planeta onde havia uma comunidade judaica, né? Eles eram sempre muito espalhados, não é? Mas eram sempre muito judeus, independente de onde estivessem. E por serem muito judeus, e muito judeus no sentido de muito apaixonados por sua cultura e sua missão como povo, né, como povo eleito, eles sempre voltavam
a Palestina, eles pagavam seus tributos a Roma para manter o templo inteiro, enfim, lá bonitinho, e eles voltavam sempre ao Templo de Salomão para orar e para levar os filhos e para todos os rituais que os judeus tinham. Né? Eles tinham uma certa independência espiritual onde eles estivessem. Né? Eles falavam a língua do lugar. Se eles estivessem na Turquia, eles falariam o idioma local. Se eles estivessem na Grécia também. Mas eles mantinham-se, né, com uma identidade judia. E isso foi muito importante para o cristianismo, por incrível que pareça, justamente porque eles estavam no mundo inteiro. E como eles iam e vinham da Terra Santa, eles passaram a entender que algo estava acontecendo na Terra Santa. Não era apenas, né, um mero charlatão que apareceu lá, não é? Porque haviam evidências, haviam provas. Não é? Então, essas pessoas, elas são, digamos assim, os primeiros... eles remetem, né, transferem essas mensagens, essas informações, essas notícias, né, que ocorriam na Palestina, eles passam para o mundo. E o cristianismo ele passa a ser pulverizado primeiramente por essas pessoas, pelas notícias que aconteciam no templo e são passadas pelos próprios judeus. Então as diásporas judaicas têm uma importância enorme na própria disseminação do cristianismo. Né? Enfim, é importante falar sobre as tendências, que são as duas correntes que aconteciam dentro do cristianismo primitivo. São elas o particularismo e o universalismo ou helenismo. São duas correntes específicas. Na primeira delas, o particularismo, naturalmente, fala dos judeus mais arraigados à cultura judaica. Aqueles que ainda tinham muito apego, né, pelos mais antigos, pela tradição judaica, e aqueles que não queriam se misturar demais. E os universalistas eram os judeus, sobretudo os judeus das diásporas, que de alguma forma compreendiam o mundo, né, de uma maneira mais universalista. Né? Eles entendiam o mundo de uma outra forma, né, e tinham muito mais tolerância com os gentios. Há uma coisa que é importante citar, que o autor descreve no livro, é que essa tendência, né, cristã judaizante, ou a particularista, ela também é impregnada um pouco por certo ressentimento que os judeus tinham com povos estrangeiros que muito os escravizavam, enfim, ou de alguma forma faziam mal às suas comunidades fora dali. Enfim, então existia um certo ressentimento desse grupo, né? E isso ficava mais evidente dentro desse grupo, né, cristão, embora cristão, mas mais fechado propriamente. Né? No final das contas, os universalistas ou helenistas também é uma forma de se defini-los. Eles acabaram vencendo, não é? São os judeus das diásporas, eles acabam realmente prevalecendo sobre os cristãos judaizantes. Né? E assim, havia muitas polêmicas, né? Havia muita cobrança entre os próprios cristãos, sobretudo há um momento muito famoso, né, das escrituras, que São Paulo dá um pito, né, em São Pedro, que estava lá muito bem fazendo suas refeições lá com os gentios, e quando chega um grupo de São Tiago, né, São Tiago, filho de Zebedeu, ele chega, que é um grupo mais judaizante, e aí São Pedro disfarça, né, e deixa os gentios para lá e vai se unir lá ao grupo de São Tiago. Enfim, e São Paulo faz uma dura reprimenda a ele. Então existia, sim, sempre houve uma certa dificuldade de adaptação nesse princípio, mas isso acabou por se dispersar. Esse movimento deixou de existir com o tempo e o cristianismo assim, helenista, universalista, por assim dizer, ele passou a prevalecer. Para que isso acontecesse,
né? O cristianismo cresceu muito, e nesse crescimento os apóstolos não tinham mais como resolver questões pequenas, questões relacionadas à administração. Isso ficou muito complicado para eles. Eles tinham interesse no sagrado e na pregação da palavra, nas bênçãos e nas curas. Então eles precisavam se organizar para isso. E num dado momento, até mesmo essas rusgas existentes entre os grupos diferentes dentro da igreja passaram a gerar problemas internos que eles precisaram delegar. Foi aí que começou a instituir-se os diáconos, né, os primeiros 7 diáconos, mas porque isso tem uma passagem muito interessante que acontece, que é o caso da má distribuição às viúvas dos helenistas. Então as viúvas dos helenistas, num dado momento, elas não tinham as mesmas provisões, não recebiam as mesmas provisões que as viúvas lá dos grupos cristãos judaicos, propriamente ditos judaizantes, né, os particularistas. E isso gerou uma polêmica, um problema grande, e era para os apóstolos resolverem, e eles sentaram, olha, não dá para eu ficar resolvendo probleminha de grão dividido, enfim, bens e tal. Então vamos fazer assim, vamos instituir o diaconato, e assim fizeram. O diácono propriamente um servente, e aí eles fizeram a imposição de mãos e sagraram lá 7 diáconos, dentre os quais eu destaquei 2 aqui, que eu acho que são muito interessantes suas histórias e são destacadas pelo autor. Um que é São Estevão, que é o primeiro mártir, né? Ele é morto num momento em que Pilatos está ausente, não é, da colônia, e quando Pilatos está ausente, eles vão lá, prendem Estevão, os sacerdotes mandam prendê-lo, e, enfim, fazem aqueles julgamentos falaciosos, como nós sabemos, cheios de depoimentos falsos, testemunhas falsas, né? E acabam por apedrejar Santo Estevão. E agora um Santo Estevão. Enfim, tem São Filipe também, que ele atua já na Samaria, que esse escandalizou particularistas e universalistas. Como assim para Samaria? Samaria é demais, né? Samaria não pode ser. Como você vai para aquele lugarzinho? Enfim, até que quem bem lembra, não é? Jesus Cristo sendo questionado, né, por estar falando com a samaritana lá no poço de Jacó e tal. Enfim, eles tinham realmente uma repulsa por aquele povo, e Filipe vai lá, escandaliza, não é? Ele curou paralíticos, tem uma passagem que é importante sobre isso. Ele curou paralíticos, ele curou coxos, ele expulsava demônios, batizava os samaritanos, né? E o que aconteceu? A igreja tinha um método, né? Então São Pedro, e São João foram lá e foram inspecionar o trabalho dele. Eles passaram a ser agora, né, digamos assim, gerentes, né, dos atos dos diáconos. E eles perceberam que ele tinha feito um trabalho belíssimo, um trabalho ótimo, e lá entre os filisteus. Enfim, o próprio São Filipe chegou a curar, a ressuscitar uma mulher, para ver quão importante, quão impactante foi o trabalho dele. Então, a partir daí, os diáconos passam a ganhar, digamos, a aparecer, né, com muita relevância dentro do meio cristão. Então, nesse momento, Daniel Hobbes começa a falar das perseguições sistemáticas, né? Ele fala da primeira perseguição, né, sistemática que a igreja, a Assembleia, né, sofre, né? Porque até então era um ou outro sacerdote mais raivoso que tomava uma atitude, agora não. Agora é um rei, Herodes, um amigo de Calígula, amigo de orgias, enfim, um ser depravado e aquelas outras todas as coisas que nós bem sabemos desse povo. E ele já manda prender São Tiago, filho de Zebedeu, né? Ele foi denunciado, é morto, não é? E é curioso que durante o julgamento
a pessoa que o denunciou, né, ao vê-lo, né, sabedor que aquilo tudo era uma farsa, São Tiago jamais se curvou, jamais teve medo diante daquilo, né, tomado da missão que estava, e o seu acusador, vendo, não é, a besteira que tinha feito, ele se arrependeu na hora, ele caiu aos pés de São Tiago e tornou-se um cristão, não é? E a partir daquilo ele também foi sentenciado e morto. Enfim, é belíssimo, a história dos mártires é muito, muito interessante, mas São Tiago sofre, e também São Pedro é preso por Herodes Agripa, e sabendo também da importância de São Pedro, ele manda cercá-lo de muitos cuidados. Eram 4 soldados o tempo todo, 24 horas por dia, controlando ele, e ele vai dormir preso a correntes, e 2 soldados, um do lado do outro, e os 2 soldados desmaiam, e as correntes se abrem pelas mãos de um anjo, e as portas se abrem naturalmente, e ele sai pela porta da frente e vai refugiar-se na casa de cristãos. Enfim, a perseguição ela marca uma coisa, né, importante nessa igreja primitiva, que são as reuniões noturnas. Então os cristãos começam agora a perceber que eles precisam tomar cuidados, porque senão eles vão simplesmente ser aniquilados. E nesse sentido, muitos deles passam a ser perseguidos e vão procurar outros lugares para viver, né? Vão exilar-se propriamente. Muitos deles vão para Antioquia, muitos vão para outras regiões, para a Grécia, para a Turquia, e lá formam as suas outras comunidades, né? Mais tarde, né, quando Jerusalém vai cair lá sobre as tropas romanas, esse eixo do apostolado cristão ele já se moveu. O próprio São Pedro sai daquela região e vai para uma região helênica, uma região universalista, onde já não existia tanto essa diferença, essa coisa mais arraigada dos cristãos judaizantes, não é? E a igreja, assim, até mesmo por conta da perseguição, essa perseguição que intentava cortar e matar e reduzir ao máximo, não é, o cristianismo, ela acaba sendo, de alguma forma, de uma forma inesperada, pelo menos para Herodes, ela acaba sendo produtiva para os cristãos no mundo, e os cristãos se espalham ainda mais e se fortalecem ainda mais no mundo. Bom, se vocês ouvirem um latido lá no fundo, tá? É o nosso querido cachorrinho aqui da vizinha, tá? Não reparem. Bom, então, o que acontece é que o cristianismo acabou perdendo força na Terra Santa, né? Por conta dos exílios, por conta das perseguições, dessa primeira grande perseguição. Ele perde bastante força, mas ele era ainda comandado por, agora, Tiago, filho de Alfeu, não é? E, enfim, e se mantém ali, mas já é uma Terra Santa, já é uma Jerusalém, né, cheia de rancor pelos cristãos e rancor até mesmo pelos sacerdotes que apoiavam Roma, ou que de alguma forma colaboravam com Roma. Então nasce um movimento, né, que é um movimento revolucionário, cria muito reboliço ali dentro, e os zelotes, no final das contas, eles se insurgem contra os romanos, e tem muito êxito nessa insurgência. Eles tomam, né, uma fortaleza importante, a fortaleza que era considerada inexpugnável, matam os romanos lá, tomam essa importante fortaleza e dominam a região inteira. As tropas romanas passam a fazer incursões e se dão mal. A verdade é que se dão mal. Os judeus realmente atuaram muito, muito fortemente, muito pesadamente. Só que num dado momento, assim, Roma ainda tinha alguns anos para derreter, não era o momento ainda, né, de enfrentar Roma.
E aí eles mandam Vespasiano, que faz um grande cerco, né? A partir desse grande cerco ele tem que esperar um pouco, ele não pode fazer a continuação, porque o imperador de Roma vem a óbito e ele vai lá substituí-lo, ele é sagrado novo imperador, mas ele manda o seu filho Tito, né? E Tito continua o cerco, o general continua o cerco a Roma, e parece que eles levam 5 meses, né, depois do grande cerco, que isso era uma prática comum romana, eles faziam um cerco, deixavam as coisas apodrecerem, depois é que eles agiam. E, enfim, e acabaram entrando e quebrando o templo, e sobrou o que há hoje em Israel, em função dessa incursão romana, que simplesmente quebrou tudo. Eles destroem Jerusalém, eles vão reconstruir mais tarde, mas destroem naquele momento. Só que naquele dado momento, assim, o eixo, não é, do cristianismo já tinha se movido dali. Não é? Então, a própria perseguição, né, de Herodes Agripa lá atrás, ela acaba sendo realmente importante, né, para a continuidade do cristianismo, não é? Como instituição, como assembleia, como organização, né, que já havia se movido e o principal não estava lá. Existia uma força, sim, ainda, só que essa força era menor, não existia um grupo de irradiação, não é? de criação de novos fiéis. Tal. Era um grupo de fiéis que existia, eram sobretudo os particularistas, né? Os mais judaizantes, mas também são perseguidos lá. Né? Eles, num dado momento, um sacerdote Anás vai lá e pega São Tiago, né? O filho de Alfeu, e coloca lá ele no pináculo, manda colocá-lo no pináculo do templo, naquela região mais alta, e diz, nega aí Jesus Cristo, senão você vai ser jogado. E isso aí era simplesmente a semente de novos cristãos. Eles jogaram mesmo, e ele caiu vivo ainda, que foi apedrejado, e depois maceraram a cabeça dele. Enfim, é uma coisa sempre horrível isso, mas é isso aí que mostrava para quem estava ali e, de alguma forma, reverberava a força do cristianismo, não é? A contundência, não é? Da mensagem e a convicção daqueles que morreram por ela. Então, acontece que o templo é destruído, né? Os romanos voltam para dentro de Jerusalém, passam a fazer, inclusive, a criar monumentos, né, a deuses, né, romanos, enfim, a deuses pagãos, e isso gerou uma outra revolta, gerou um outro rebuliço, porque realmente o povo judeu tinha sempre teve uma identidade muito grande, né, com as suas convicções espirituais, e sobretudo dentro de Jerusalém, isso era um assinte, e eles reagiram também a isso. Aí, nesse dado momento, surge aí uma outra figura, que é um pseudo-messias chamado Bocosheba, que faz parte aí dessa insurgência, mas também acaba sendo eliminado. Enfim, contudo, o cristianismo, o mais importante, digamos, as bases, né, mais importantes do cristianismo já tinham passado para as outras regiões. Então a comunidade cristã ela reaparece até na Terra Santa, não é? Mas ela está renovada, ela vai estar renovada, vai estar sob a direção de bispos com nomes helênicos, não é? E não vai se parecer nada com a igreja primitiva de até então, né? Sobretudo aquela que é a mais particularizante, né? E muito ao contrário, né? É uma igreja que já passa a fazer críticas, né, às práticas judaicas. Então, essa igreja, sobretudo, sob os textos de Santo Inácio de Antioquia, deixa isso bem claro, né, a importância do cristianismo como ele estava sedimentado, e que é importante separar uma coisa da outra. Porém, mesmo esta separação necessária, né, dita aí pelos os primeiros cristãos, né, ela não invalida a importância do judaísmo para o cristianismo, né? Isso é óbvio. Uma coisa é dizer que determinadas práticas elas não coadunam com a mensagem do Cristo, enfim, elas foram, digamos assim,
tiveram seus limites ultrapassados, não é? A lei antiga teve seus limites ultrapassados para que, não é, o evangelho se cumprisse de fato. Mas isso não desmerece em nada, não é? Aquelas pessoas que viviam sob a sombra do templo, não é? Judeus cristãos, não é? como o próprio Santiago, não é? E Santo Estevão, não é? Que deram o sangue pelo cristianismo. Sem eles, não é? Não haveria cristianismo helênico, não haveria cristianismo nenhum, não é? Como foi importante a participação deles, ainda que eles de alguma forma exercessem alguma pressão interna, não é? Ante aquele cristianismo universalista e mais aberto. O fato é que é muito importante compreender e entender a importância mesmo. Importante entender a importância, né, dos judeus, das suas práticas. Né? Eles estão praticamente em toda o ritual católico, né, o de hoje. Toda a tradição é visceralmente, né, atada ao judaísmo. Você tem os evangelhos que citam mais de 1000 vezes o Antigo Testamento, né, os evangelhos, só os evangelhos. Né? A liturgia, a oração, né, eles têm interseções com os usos religiosos judaicos. Você tem Adão e Eva, tem a Arca de Noé, tem Jonas, isso tudo dentro da Bíblia, não é? Enfim, tem o Antigo e tem o Novo. A tradição católica carrega isso e é importante nós reconhecermos os judeus como, digamos, como os nossos irmãos, né, de alguma forma de jornada. Né? Se num dado momento alguns mantiveram-se, negaram, né, ao Cristo, enfim, isso é uma guerra deles com Cristo, mas é uma guerra particular deles, mas enfim, o fato é que muitos judeus ainda que sob muitas influências, né, dos judeus mais tradicionais, trabalharam muito e deram própria vida pelo cristianismo. O cristianismo que nós temos hoje, o catolicismo que nós temos hoje, de fato, ele não existiria sem essas pessoas. Então, a igreja primitiva, a salvação vem dos judeus, na realidade não deixa de ser o cumprimento das palavras do Messias, através das primitivas comunidades da Palestina. E que, de um jeito ou de outro, estariam sempre ligadas, ao judaísmo e à tradição judaica. Então, demos graças a Deus por isso, demos graças a Deus por eles, independente dos problemas. Qual de nós, hoje, católico, daria seu sangue como eles deram? Então, fica aí uma boa pergunta. Acho que o que marca essas comunidades, da minha concepção, sobretudo as primeiras comunidades cristãs, foi o fervor, com o qual eles viveram o cristianismo, a fé deles, com todos os problemas, com todas as dificuldades regionais, com todas as limitações que tinham, o fervor com o qual eles viviam isso era algo impressionante, e isso realmente foi o que fez toda a diferença e o que nos fez chegar ao que nós chegamos. Quando eu penso assim, vejo as certas perseguições que existem hoje dentro da própria igreja, assim, olha, se nós começarmos a comparar com o que viveram essas pessoas, nós vamos ficar realmente assim, até um pouco envergonhados, eu acredito. Mas, enfim, cada um tem seu tempo, cada tempo tem sua história, tem o seu desafio, nós temos os nossos desafios, e o primeiro dos nossos desafios talvez seja conhecer melhor a nossa igreja. E a intenção desse estudo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa brincadeira. E vamos lá, vamos fazer mais estudos como esse e nos ajudar aqui a conhecer melhor a nossa igreja, tá bom? Fiquem com Deus.